Olá, muito boa tarde. Estão a chegar ao Panamá jovens de todo o mundo para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Portugal estará representado com cerca de 300 de participantes e 3 deles estão agora no programa Eclésia. A Cláudia Lourenço, diretora do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa, Inês Alves, da Paróquia de Torres Vedras, e o padre Carlos Gonçalves, assistente espiritual deste serviço no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa que gravamos uns dias antes, por certo, da vossa partida para o Panamá, onde neste dia chegam jovens de todo o mundo para a missa de abertura que acontece esta terça-feira. E o padre Carlos começava por lhe pedir que participação é esta do Patriarcado de Lisboa. Acredito que quando foi aqui a Madrid foram muitos mais, não é? É verdade, mesmo. No Panamá é bem mais difícil reunir um grupo, considerável de jovens que possam participar. É certo. É a primeira vez que há uma Jornada Mundial da Juventude em janeiro, não é? Também tem esse fator. Destas edições. O que também, se calhar, pois não é por acaso. Com o Papa Francisco há muitas coisas que são pela primeira vez, não é? E nós estamos habituados na Europa a ser, bom, também fora da Europa, é verdade, mas sempre, apesar de tudo, no verão, não é? Desta vez é em janeiro e isso também pesou e pesa um pouco na questão da participação dos europeus, acho eu, bem, dos portugueses seguramente. Ainda assim temos um grupo bastante interessante de Lisboa a participar, não só ligado ao serviço diocesano, mas também de outras paróquias ou movimentos. E pronto, estamos entusiasmados para esta peregrinação, não é? O padre Carlos já é repetente e que repetente nas jornadas, não é? É verdade, é verdade. Eu desde 2000... a Jornada Mundial em Roma, no Jubileu, que tenho participado em todas as edições internacionais. Portanto, e no caso da Inês, também já participou em alguma edição das jornadas? Sim, só participei numa, em 2011, em Madrid. Fui com a minha paróquia de Torres Vedras e foi uma experiência muito boa de fé, uma comunhão muito grande, uma partilha muito grande e por ser perto de Portugal facilitou realmente a nossa ida e agora ao Panamá também vai ser muito bom. A expectativa está alta. No caso da Cláudia, também já em diferentes jornadas, já participaste em diferentes jornadas, não é? Sim, a primeira foi no ano 2000, em Roma, e depois, a partir daí, não fui a todas, com o padre Carlos, mas fui a bastantes, e acho que o Panamá é um país também, que é uma hipótese também de irmos ao Panamá, que seria talvez um destino que não é fácil de ir, ou que não escolheríamos, e ir neste contexto de jornada é sempre muito interessante, porque as pessoas também estão com um espírito diferente, para nos receber, a própria cidade prepara-se de uma forma diferente, e pronto, há sempre expectativas em relação à jornada. Eu acho que são sempre boas antes de partirmos. A realidade social e cultural do país também é muito Sim, exato, é muito específica, diferente da nossa, muito específica, e eles desde o princípio, desde que soubemos que era lá, e que eles também souberam que era lá, que têm tido, ou seja, nos materiais que divulgam, etc., e mesmo já no contacto que temos tido com quem nos vai acolher, por exemplo, tem sido muito bom, e são pessoas muito abertas e muito disponíveis, e, portanto, eu acho que vai ser bom. Um dos encontros de preparação que tiveram foi com o embaixador do Panamá, sim, aqui em Portugal. É verdade. E que oportunidade foi essa já de começar a viver o espírito ótimo, panamenho? De facto, a embaixadora é uma pessoa muito, muito afável, muito disponível, e de facto foi ela que há uns meses atrás contactou comigo e com o padre Carlos, em primeiro lugar, portanto a iniciativa partiu dela, e nós fomos à embaixada a ter uma reunião com ela, com uma conversa muito simpática, e ela mostrou-se logo disponível para depois estar connosco. E nós achámos que num dos encontros de preparação, que era um encontro com caráter até mais de oração mariana, e ela é uma grande devota de Nossa Senhora de Fátima, desde que chegou aqui a Portugal e que foi colocada aqui, que tem demonstrado isso e tem vivido muito o nosso espírito também de dedicação a Nossa Senhora de Fátima e todo este ambiente que é gerado. E ela esteve connosco e foi muito simpático porque ela teve a falar também sobre o país dela, sobre a preparação e sobre também a expectativa que eles têm de receber jovens do mundo inteiro. Há dias também estive a conversar com ela, notou-se bem o entusiasmo. Sim. E ela representa, ela não é? é ótima, claro. Sim, ela é muito, muito E nós simpática. achámos também que era bom pôr em contacto com os nossos jovens, não é? Porque, no fundo, são realidades... A senhora embaixadora também disse que, mesmo do ponto de vista dos nacionais do Panamá, a sua presença cá em Portugal também tem sido diferente, não é? E agora, nós lá, desta maneira. Sim, foi quase dar um rosto ao país onde vamos, não é? Porque nós estamos para dizer, vamos ao Panamá, e de repente o Panamá são estas pessoas, porque ela até trouxe mais pessoas do staff da Embaixada e rezaram connosco e foi muito, muito agradável. E no fim ela falou com os jovens que estavam lá nessa tarde e foi um encontro muito simpático e muito bom, sim. Que outros encontros, que outra preparação foram promovendo entre aqueles que têm vontade e puderam ir ao Panamá?
Então, bom, o nosso grupo é heterogéneo, como é o grupo que leva o Serviço Diocesano das Juventudes, é normal que as proveniências sejam várias, não é? E, portanto, também por isso, e ainda mais, quisemos fazer uma caminhada que fizesse um pouco grupo, não é? E tivemos 4 encontros de preparação, procurando aliar uma parte um bocadinho mais formativa, orante, de comunhão, de convívio, a parte mais logística. Este encontro com a embaixadora, também com o Sr. Patriarca, com o nosso bispo, não é? Também esteve connosco a enviar-nos, dar-nos a bênção de envio para esta peregrinação. Sim. Inês, numa paróquia em concreto, de que forma é que aconteceu essa preparação, em Torres Vedras? Então, na minha paróquia vou eu mais 3 jovens. Portanto, desde cedo, assim que soubemos que era no Panamá, gostávamos muito, ficámos logo muito entusiasmadas, portanto, decidimos logo ir. E pensámos o quão bom ia ser conhecermos o que é a Igreja do outro lado do mundo, não é? E daí essa diversidade cultural, de rezarmos todos a mesma coisa, mas em línguas diferentes, essa é a grande riqueza que para nós é ir às jornadas. Fomos-nos preparando, conversando entre nós, partilhando expectativas também, que é muito importante, e é bom saber que levamos pessoas da nossa paróquia para esta experiência. Acredito que a preparação foi muito além da angariação de fundos. Sim, foi também uma preparação. Essa é sempre uma parte importante, não é? Que é a psicoidade. E é longe e é caro. Sim, exatamente. Por isso. Aqui o Serviço da Juventude deu-nos uma grande ajuda na parte da preparação, com esta caminhada efetivamente de oração, também até cultural, de uma coisa é nós pesquisarmos em casa o que é o Panamá, o que é que podemos visitar, o que é que está lá à nossa espera, mas outra coisa também é partilhá-lo com o grupo que vai connosco e também o cuidado da preparação do Serviço da Juventude para connosco, para irmos preparados efetivamente para aquilo que vamos encontrar e, como já referiram, realmente o contacto com a embaixadora foi muito, muito, muito importante. O que é preciso levar na mochila para as meu jornadas? Tanta coisa. Também posso perguntar o que é que levas na mochila. Exato. Sei lá, é preciso levar boa disposição, e não é um clichê, é preciso levar muito coração aberto. E depois já falo das coisas práticas, mas isto é fundamental, porque nós, por muita preparação que façamos cá, nunca sabemos o que vai acontecer numa jornada. E as coisas podem correr bem, há coisas que podem correr menos bem, e nós, no fundo, nós vamos fazer uma viagem de turismo, fazer uma peregrinação. E, portanto, o nosso coração também tem que estar disposto para isso. Em termos das coisas mais práticas, claro, eles dão uma série de conselhos também no site da Jornada Mundial da Juventude, e depois é preciso levar repelente, porque vamos para uma zona tropical, é preciso levar um abrigo e um impermeável, porque pode chover, embora a temperatura lá estejam com 30 graus de dia e 28 à noite, portanto, acho que vai correr bem. E, portanto, eles dão assim uma série de recomendações, mas nada que não se consiga levar. Não há nada de esquisito nem de estranho que se tenha que levar, portanto, é tranquilo. É sobre por ser a peregrinação, não é? Porque, no fundo, acontece, têm sido sempre fantásticas, mas em todas elas também há sempre um certo desafio e às vezes há coisas que custam, não é? É preciso essa capacidade de adaptação. Claro, não vamos lá para comer bem e dormir bem, não vamos. Claro, mas é isso, depois também faz história daquilo que acontece nas jornadas e é isso também que trazemos connosco e aquilo que não está preparado, estarmos dispostos também a isso, é muito importante. Não podemos também levar tudo preparado. Qualquer cidade não fica adaptada a receber 200 mil pessoas de um dia para o outro, não é? Exato. E questões muito específicas. E o Panamá é relativamente pequeno, com a população também relativamente baixa. Também aí é uma certa novidade, um certo desafio em relação a outras jornadas, não é? Como é que é a resposta? Vai correr bem, se Deus quiser. Claro. Mas cá também com esta perspectiva de não tem que ser só países muito grandes, com grandes capacidades e países mais do centro da cena internacional, não é? Periferias, acho que também é interessante. É um concretizar desse desígnio do Papa Francisco, né? de facto levar às periferias. Agora, as jornadas têm essas imagens de marca de grandes multidões com o Papa Francisco na vigília, na Via Sacra, vigília e missa de encerramento, mas até lá, ao longo desta semana, há um conjunto de iniciativas onde os jovens têm todos os dias bem preenchidos, certo? Sim, portanto, há também o Festival da Juventude, por exemplo, que é sempre um festival do ponto de vista cultural, de animação, etc. Onde há sempre... Às tardes, a partir de quarta. Exatamente. Portanto, tem uma programação tão extensa que nem sequer está publicada, portanto, depois dão-nos normalmente um guia onde estão as várias coisas que acontecem em simultâneo em vários pontos da cidade, normalmente é sempre assim, desde teatro, música, dança, etc. Portanto, há toda uma série de... e com grupos de todo o mundo. Portanto, não é uma coisa que o Panamá prepare só com grupos internos. Sim, movimentos, oração, há tanta coisa, é muito diverso. Depois também há o Parque do Perdão, penso que se chama assim este ano, portanto, onde os jovens podem ir confessar-se. Já tem sido portanto, também. Exatamente, também já tem acontecido. E depois temos também as catequeses de manhã, pronto, que fazem parte da catequese da língua portuguesa. E essa é a parte formativa destes dias, é a parte formativa por excelência? Sim, pode-se dizer que sim.
Sim, acho que sim. Claro que depois estes principais atos que estruturam a jornada, desde a terça-feira, que é a abertura com o bispo local, não é? A chegada do Papa, quinta-feira, embora ele chegue na quarta-feira, também é muito longe, não é? Sim. Mas na quinta-feira é que é o ato de início da jornada com o Papa, a Via Sacra, mas já foi referida, e depois os atos centrais de sábado e domingo, não é? Portanto, isto é um figurino que se foi formando nas últimas edições, não é? E acho que tem estado fixo. Sim. Isso tem sido sempre assim. Não é? Porque a jornada oficialmente vai de terça a domingo. Exato. E para nós também vai acontecer o encontro dos portugueses, portanto, os 300 peregrinos portugueses, ou cerca de 300 peregrinos, vamos ter uma catequese, portanto, uma das catequeses na jornada, numa das manhãs, é dos portugueses, ou seja, é o encontro dos portugueses que participam na jornada. E isso também é muito interessante e é sempre bom porque encontramos de outras dioceses, neste caso, não é? E outros movimentos também de outras dioceses, e há assim um momento, e com os bispos que também vão, com os bispos portugueses que lá estarão, e portanto também vai ser um momento vai ser um momento bom, não é? E curiosamente, enfim, por estes dias, e perguntando a muitos jovens que já participaram na Jornada Mundial da Juventude, elegem como momento principal, ou como um dos momentos principais, esse encontro do grupo de Portugal. Sim. Nomeadamente em Madrid, na Polónia. Marcante, foram momentos marcantes. Quando participaste também aconteceu, Inês? Sim, se calhar é das memórias mais presentes que eu tenho das Jornadas Mundiais em Madrid, é esse do encontro dos portugueses, porque era um pavilhão cheio de portugueses. 12 mil portugueses, parece que estavam lá. Não é? Era. E todos a rezarmos, sabendo que não era o nosso país, todos juntos, dar-nos uma sensação de sermos efetivamente igreja, que muitas vezes no nosso dia-a-dia de fé não a temos. Vivemos muito mais nas nossas paróquias ou nos nossos movimentos e realmente este é um dos momentos principais de vivermos com o nosso país, noutro país, este sentido de sermos igreja. Que diálogo acontece nestas jornadas? Claro que a maioria dos jovens que estão são jovens cristãos católicos, mas acredito que com diferentes expressões do próprio catolicismo, com diferentes expressões crentes também, enfim, que mosaico é que se consegue construir cultural, geográfico e também religioso numa jornada? Eu penso que é mesmo isso, não é? Esta heterogeneidade, mas que no fundo mantém a unidade, não é? E portanto só o facto de, para muitos jovens, sobretudo quando vão pela primeira vez, claro, é espantoso que haja para já tanta gente e tão diversa, ao mesmo tempo unidos no mesmo Senhor Jesus, obviamente, não é? Mas portanto isso também agora depende de cada um, da abertura de cada um, falámos há pouco, à diversidade, à partilha, à experiência, não é? Porque, claro, é muito bom e é realmente termos encontros portugueses, mas depois o normal do dia-a-dia lá é estarmos com outros países, outras expressões, e mesmo dentro dos grupos, até do nosso pequeno grupo, como já dizia há pouco, não é? Dentro dos portugueses. Portanto, no fundo é a comunhão da Igreja a acontecer, não é? E eu acho impressionante como depois, uma das coisas que mais nos marca, não é só a mim, mas depois das conversas que temos, até depois, o que mais nos marca é, por exemplo, a questão do silêncio, não é? Porque a uma altura pode haver povos e nações que expressam a sua fé de uma maneira até fisicamente diferente de nós, que têm gestos diferentes, ou ao contrário, mais exuberante, ou mais conservadora, ou mais... Pronto, lá vemos de tudo, não é? Estamos sentados num sítio onde estão milhares de pessoas e nós percebemos que somos diferentes nesse aspecto. Mas depois, quando há, por exemplo, o silêncio da adoração, em um momento desses, é impressionante como percebemos porque é que estamos ali e que, no fundo, a coisa nos une, todos, não é? Exatamente, e que, no fundo, o que é que estamos ali a fazer e por causa de quem é que estamos ali. Por causa de Jesus, não é? E, portanto, também nisso é muito bonito ver essa unidade, não é? Esse momento. Falemos agora do que, até porque a experiência das jornadas já aconteceu com todos vós, do que acontece no pós-jornada, especificamente a partir da experiência em Torres Vedras. Quem foi, por exemplo, à Jornada de Madrid? De que forma é que lhe deu continuidade? Nós éramos também entre nós um grupo muito diferente, de idades diferentes e de experiências de fé também diferentes, e foi muito interessante porque a partir do momento em que voltámos das jornadas tivemos uma história que nos uniu e momentos de oração que nos uniram. E a partir daí, sempre que nós estamos na missa em conjunto, temos uma memória e chegámos a fazer depois alguns momentos de oração na mesma em conjunto, depois das jornadas. E é muito isso que fica, é uma relação que se constrói no âmbito das jornadas, que é uma grande alegria e que ficam relações... E vão-se recordando em diferentes ocasiões, em diferentes... Sim, há sempre histórias para contar, não é? Trazemos sempre histórias para contar. E muito ainda nos rimos, ainda por acaso no fim de semana estava a falar sobre a experiência da jornada com os amigos que também foram e a partilhar como foi bom e as coisas engraçadas que nos aconteceram, mas também aquilo que percebemos e que nos apercebemos que foi mais marcante para nós. E são coisas que ficam até hoje, 2019.
É de facto muito mais que uma festa da juventude, uma Jornada Mundial da Juventude. Claro que sim, claro que sim. Usa-se muito a expressão, e bem, não é? Mais que eventos são os processos, Sim. mas não vamos também diabolizar os eventos, não é? Os eventos são muito importantes. Depois, é como se está aqui a dizer, depois tem que -se também saber pegar, não é? Como evento é mesmo muito marcante e, portanto, acho que é, não sei se há alguém, mas deve ser muito raro alguém que não venha, de facto, muito entusiasmado e com um crescimento de ligação à Igreja, de entusiasmo de participação na vida cristã. Pronto, claro, muita gente já era cristã, praticante, muito praticante, ligado a grupos, portanto, não é que agora continuaram no seu grupo, outros não. Agora, isto também por passa... exemplo, de gente que foi e que, sei lá, a inadaptação às circunstâncias das jornadas, porque alguma coisa não correu como deveria correr, foi motivo suficiente para uma má experiência das jornadas. Acredito que sim, mas mesmo assim há aquele sofrimento, mas mesmo assim depois a memória cá, e até junto com outros, prevalecem as coisas boas, não é? Nós saberemos dizer inúmeras coisas que, do ponto de organização, às vezes desta para aquela, porque é que estes não aprenderam com isto, mas de facto depois a nossa memória principal é muito grata, não é? Sim, eu lembro-me quando foi de 2011, portanto depois de Madrid, não é? Portanto, Lisboa, o Serviço da Juventude, ou com o Serviço da Juventude foram 2.370 jovens, portanto só de Lisboa. Éramos o segundo maior grupo do mundo, acho eu, inscrito em Madrid, e, portanto, depois, mesmo na preparação que foi feita por vigarias, e, portanto, logo aí houve uma obrigámos quase a essa junção e a essa união já antes de irmos, porque era realmente muita gente, e organizámos mesmo a preparação para estar feita dessa forma, e quando regressaram, houve ainda vigararias que nós sabemos de grupos de jovens que se reuniram ainda depois para rezar juntos. E, portanto, uma coisa que às vezes dentro da mesma vigararia os grupos nem se conheciam propriamente, estava cada um na sua paróquia e reuniam-se e pronto. E, portanto, esses frutos também ainda hoje da jornada. Claro que há sempre coisas que podem, num grupo de 2.300, se calhar houve 2% que não gostaram, não é? Ou que não sentiram nada. Há sempre coisas que podem marcar uma pessoa de uma maneira menos boa, mas são casos, ou seja, comparando com aquilo que se traz de bom de uma jornada, são realmente casos muito singulares, não é? Quase. E há estratégias nas próprias jornadas para que a experiência que se vive nas jornadas tenham depois continuidade? As temáticas que são propostas em debate... dinâmicas que são propostas, aquilo que se experiência, por exemplo, no tal Festival da Juventude? Bem, talvez todas estas coisas que foram crescendo, que se foram acrescentando às jornadas, também tenham isto em consideração, não é? É um laboratório de experiência da relação da Igreja com os jovens, o que acontece nas jornadas? Penso que sim. Aliás, até tem alguma graça, porque nós em Portugal dizemos, e não tem mal nenhum dizer Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Mas por esse mundo fora, muitas vezes diz o dia, não é? A jornada. Sim. Porque, na verdade, concretamente seria um dia, e começou por ser assim. Mas depois foi crescendo, não é? Também, se calhar, isto estamos aqui a dizer, não só um evento assim tão isolado, as coisas foram crescendo. E já temos lá os bispos a darem catequese, já temos a questão da via sacra, já temos... mas depois, por outro lado, obviamente, não se vai reproduzir ali uma vida que se quer no normal, Diária, no cotidiano, depois, não claro. é? Mas eu penso que estas coisas também já têm a ver com esta E são cada vez mais é? eventos que contam, construídos com a participação de todos. Claro, Também, porque lá vai, nomeadamente, nas catequeses, é um exemplo disso. Claro, inclusive não falámos ainda aqui da pré-jornada, portanto também Sim. nós não vamos à pré-jornada, o nosso grupo, mas, ou melhor, há gente do nosso grupo Sim. que Esteve Há 3 pessoas que esteve em pré-jornada na Uhum. Costa Rica e que agora vai chegar ao Panamá, portanto agora quando começar a jornada, portanto vão chegar ao Panamá e estão lá durante uma semana a fazer a pré-jornada, portanto... Trata-se de uma experiência numa diocese. Numa diocese, exatamente. Portanto, num outro país, neste caso, porque o Panamá, porque é um país pequeno, não é? Claro. Não tinha dioceses suficientes para acolher toda a gente que queria fazer pré-jornada. E então a Costa Rica é uma extensão quase da Jornada Mundial da Juventude e, portanto, a Costa Rica está a funcionar como se fosse diocese ou como se fosse mais dioceses do Panamá. E, portanto, neste caso é outro país, mas em termos até de distância e tudo, como por exemplo no Brasil, é quase a mesma coisa, ou seja, é como estar no mesmo país numa outra diocese. E há alguns de nós, portanto, há 3 pessoas, 3 jovens que participaram que agora vão chegar, vêm e ter depois connosco. se juntam a nós na jornada Exatamente. normal. Sim. Uma última referência a quem não pode ir ao Panamá, não é? Acredito que muitos mais quereriam participar nas jornadas.
mas quem não pode, de que forma é que pode acompanhar, participar também a partir daqui? Pronto, eu penso que, ou seja, haverá também algumas transmissões televisivas nesse sentido, especialmente dos atos centrais da jornada, mas depois também, mais concretamente em termos de pastoral juvenil, os jovens da Vigaria Lisboa 2, portanto, organizaram aqui em Lisboa, no Parque das Nações, não é? No Parque das Nações, exatamente, organizaram um evento que é o Panacá, que é uma oportunidade dos jovens da Diocese de Lisboa se reunirem e de sábado para domingo viverem também um bocadinho o espírito da Jornada Mundial, mas aqui no Parque das Nações, ou seja, com várias atividades e também com a transmissão em direto dos atos centrais que estão a acontecer no Panamá, inclusive a missa final depois de domingo. Portanto, quem quiser, não sei, a este momento provavelmente já não se conseguirá inscrever, mas acredito que também seja uma ocasião de reunião de jovens, nomeadamente para acompanharem a missa final do Papa no domingo. Claro, e porque é mais engraçado do que estar em casa a ver sozinho, não é? Ou estar a ver com outra pessoa. Se tiverem umas centenas reunidos, umas centenas de portugueses a ver esses momentos, também há outro espírito de oração, não é? Como sempre. E, portanto, acho que em grupo torna-se mais fácil. Nas Jornadas do Brasil aconteceu também o Rio Indouro, no Porto. Aí no Porto. E aí também tivemos a oportunidade de participar. Também foi um dos momentos em que nos reunimos de novo, os que foram a Madrid. E que também foi uma experiência diferente, mas que foi muito engraçado como conseguimos viver um bocadinho daquela jornada em Portugal. E também foi um momento muito, muito marcante para nós. Recria-se também o espírito da própria jornada. O Papa não está presente, está... Claro, e nada dessas coisas concorrem umas com as outras, não é? Obviamente que, por exemplo, particularmente desta vez, em janeiro, a distância, também os custos, claro, é realmente pequeno grupo que vai, não é? Mas, os outros estão em comunhão. E pode ser que tudo acabe, a Jornada Mundial da Juventude, a expectativa aponta para que algo de novo aconteça de muito relevante, não é? Sim. Vamos esperar por domingo. Sim. E por certo o Papa é que vai anunciar. Exatamente. Exatamente. Resta-me desejar que seja uma grande experiência esta da Jornada Mundial da Juventude no Panamá e que tudo decorra pelo melhor ao longo desta semana. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, siga-nos também na rádio, onde nos fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.